Todos, hoje 25 de setembro, 7 da noite, semanas e dias quentes aqui em Rio Verde, e a gente hoje com mais uma live especial, que com certeza vai chamar a atenção. A gente vai trazer já o vereador Paulo Humberto do Casamento, uma liderança política aqui em Rio Verde, que tem feito um trabalho que chama a atenção da população. E a gente vai estar conversando sobre a história de vida do Paulo Humberto, sobre a situação política, como é que ele está vendo a política de Rio Verde, se ele vai estar disputando as eleições do ano que vem, e vários pontos aí importantes para quem acompanhar a live. Quero convidar vocês para acompanharem. O Nosso Bairro, Nossa Cidade busca trazer aquelas pessoas e aqueles fatos que repercutem no nosso dia a dia. E hoje, Paulo Humberto do Casamento vai estar aqui com a gente, batendo um papo, com certeza, com bastante informações. Quero, desde já, agradecer as empresas, as lideranças comunitárias que estão apoiando o Nosso Bairro, Nossa Cidade, a Pignat Marcas e Patentes, a Outlet das Tintas, a Autoescola Celta, vereadora Lúcia Batista, vereador Gerlos, a Catiúcia Romano, líder comunitária, são alguns dos nossos parceiros aí que têm acreditado no nosso bairro. Se você quer apresentar a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, acredite nas páginas de notícias, de informação de Rio Verde. Temos várias páginas muito interessantes, com audiência, e o Nosso Bairro, Nossa Cidade é uma opção. Os nossos pacotes começam na faixa de R$200 até R$400 no digital, e temos também os anúncios no físico, no jornal impresso. Mas já fiz aquela chamada aqui da live, o pessoal está entrando, e agora eu vou convidar nosso convidado, porque a gente está aqui para ouvir ele. Paulo Humberto do Casamento, jovem que tem feito um trabalho muito positivo. Dei o convite para ele agora. Já ele vai estar aqui na parte. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os amigos aí que têm nos acompanhado, que estão ao vivo com a gente aí. Para nós é um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí da nossa história e das nossas experiências. Seja muito bem-vindo, e eu estou cumprindo com a minha palavra. Eu falei para você que a primeira live política que eu ia fazer na página ia ser com você. Já teve algumas com outros temas, mas de antemão, expressar aqui o carinho e a felicidade de você estar aqui conversando com o seu público, conversando com o público do nosso bairro. E o Paulo Humberto é uma surpresa boa na política. Esse rapaz surgiu em Rio Verde, desmembrou com relação à atividade profissional, trabalhou no gabinete do Carlos, e de repente ele foi lá e ganhou a eleição para vereador, e está mandando bem no mandato. Paulo Humberto, conta pra gente como é que sua história de vida, onde você nasceu, como é que foi a construção para você chegar aqui em Rio Verde. Mário, obrigado pelas palavras, né? A nossa amizade nos permite chamar de Mário, doutor Mário. Carinho seu aí com o nosso trabalho. Nós, de fato, estamos nos esforçando bastante para entregar um bom resultado. Eu acho que entregar bons resultados, boas sementes, né, nos permite lá na frente colhermos bons frutos. Não há como nós esperarmos nenhum tipo de colheita, Mário, se nós não fizermos plantio, né? Plantios ruins, colheitas ruins, plantios bons, colheitas boas, né? Mas, Mário, eu, na verdade, sou de Goianésia, né? Mais precisamente Juscelândia, é um pequeno distrito ali do município de Goianésia, nascido lá, fiquei lá até os 10 anos. Depois mudamos para Goiânia, os meus pais, meu pai lavrador, minha mãe dona de casa, eles queriam dar um futuro melhor aos seus filhos, né? Dar a oportunidade para que esses filhos pudessem estudar, se formar, de repente crescer na vida e não precisarem passar ou viver aquilo que eles viveram ou passaram lá na sua juventude, né? E nós mudamos para Goiânia, eu tinha 10 anos de idade, e meus pais logo já foram trabalhar e ficava eu, meu irmão de 8, minha irmã de 6 anos em casa.
e íamos para a escola, nos organizávamos, minha mãe deixava a comida pronta, a gente ia lá, só esquentava, almoçava, ia para a escola e minha mãe chegava já no finalzinho da tarde e a gente estava chegando da escola. E viemos para Rio Verde em 2007 e desde então estamos aqui na cidade, uma cidade que nos deu tantas oportunidades de todos os sentidos. Nós sabemos que Rio Verde é uma cidade muito acolhedora, muito mãezona, que cuida dos seus filhos e faz com que seus filhos cresçam, né? É claro que exige de muito trabalho. Então, quem quer trabalhar, quem está disposto a pagar o preço, Rio Verde nos oferece as oportunidades. Desde então, estamos aqui e Deus nos abençoe e nos permitiu chegar à vereança aqui em Rio Verde. Agora, e como é que bebeu da água de Rio Verde? É difícil sair daqui, né, Paulo? É uma cidade sempre acolhedora, conjuga aí a tradição com a recepção de gente do mundo inteiro, do estado, do país. E como é que foi a sua entrada na política aqui em Rio Verde? Como é que foi esse namoro que virou o pau do casamento, literalmente? Mário, a política, na verdade, a gente costuma dizer que ela não entrou, ela sempre esteve, né, dentro da gente e desde criança, sempre que chegava a época de eleição, quando eu via aqueles grandes movimentos ali, comício, carreata e aqueles shows que tinham antigamente, a gente ficava doido ali, querendo estar no meio, querendo participar. Quando viemos para Rio Verde, nós já tínhamos um certo conhecimento e envolvimento com o processo político em Goiânia, nós já tínhamos presidido uma associação de moradores, nós já tínhamos trabalhado em algumas campanhas eleitorais e quando chegamos aqui não tínhamos uma relação muito grande com políticos da cidade, mas logo a gente começa as anteninhas ligadas a perceber quem são os agentes políticos, quem são as pessoas que emitem as suas opiniões, né? E a gente ficou aqui durante talvez aí uns 10 anos na iniciativa privada, que é a origem nossa, né? Trabalhando na área de vendas em especial, passamos por várias empresas da cidade. E aí recebemos o convite ali do Carlos Cabral, na época, para nós ajudarmos a coordenar o escritório dele aqui em Rio Verde. Foi uma grande oportunidade que o Carlos nos deu. E a partir dali fomos nos envolvendo de forma mais direta. Porque na política, Mário, é bem desafiador. Porque quando você acha uma pessoa técnica, você não costuma achar uma pessoa política. Quando você acha a técnica e a política junto, isso é raridade. E a gente tem um pouco desse perfil. A gente tem um pouco dessa parte técnica e a gente ama a política. Então a gente consegue, de certa maneira, andar ali nas duas correntes, né? Carlos agora... Um projeto que te despontou foi o casamento comunitário. Inclusive, ele hoje é uma das marcas sua que abrange hoje, além do casamento, é o pau da habitação, o pau da cobrança da saúde, o pau da cobrança de tantas situações aí que a população pede. Como é que surgiu esse projeto do casamento? E nós temos a população, de uma maneira geral, costuma só juntar e também largar demais, né? De todas as circunstâncias aí que a vida determina. Mas como é que surgiu esse projeto do casamento comunitário? Mário, nós estávamos lá coordenando o escritório do Carlos e a Lenilda era na época assessora do Carlos, Lenilda Caetano, muito conhecida na cidade aí, principalmente no meio político. Inclusive está nos assistindo aí, abraço Lenilda. Ela chegou para nós com a ideia do casamento, disse que era um sonho de muitos casais, de muitas famílias que ela conhecia e que há muito tempo não era realizado em Rio Verde e que ela queria colocar em prática e tudo mais. De início, a gente confessa que nós ficamos um pouco apreensivos, entendendo e achando que às vezes nós não teríamos o resultado que tivemos, né? Entendendo que de repente não teríamos a procura que ela estava falando. Mas apresentamos o projeto do Carlos Cabral, e ele... Paulo, vamos tentar, né? Vamos ver se funciona. E nos deu as ferramentas e a abertura e a liberdade para que nós pudéssemos ir atrás de tudo aquilo que era necessário. Nós fomos, encontramos o caminho e começamos o processo, né, Mari? E por surpresa geral, nós tivemos aí quase 1000 inscrições na primeira edição de 2018.
É claro que no findar, porque o processo ele é longo, burocrático, exige muita coisa, no caminhar, muitos desses casais ficaram pelo caminho. Nosso primeiro casamento teve 286 casais casando, né? Já na segunda etapa, 2019, nós fizemos 400. Quando foi final de 2019, que começou ali o burburinho de sair candidato a vereador, até então não era uma construção que nós estávamos fazendo, foi que o pessoal começou a falar comigo e falar, você tem que sair, você tem que sair. E quando nós optamos, eu parei e pensei, cara, como que eu vou colocar na urna, né? Até falando um pouquinho sobre o nome Paulo do casamento aí. Só que Paulo tem muitos, né? A gente conhece vários Paulos e a agenda da maioria das pessoas tem mais de um. E aí as pessoas começaram sempre salvavam na sua agenda. A gente usa o WhatsApp até hoje como uma ferramenta para essa comunicação. E aí, observando as pessoas, ela punha lá, Paulo, querendo espirrar aqui. Saúde! Paulo e como referência, quem é esse Paulo, né? Do casamento. E aí foi aonde nós percebemos que seria talvez uma oportunidade, a grande parcela desse público que participou com a gente dos casamentos, nos conhecer como Paulo do casamento. E é onde nós adotamos o nome também. E o projeto pegou, né, Paulo? Pegou. Hoje tem gente na rua que você falar só o Paulo, Humberto ou o Paulo, não sabe o que é. Fala do casamento, o povo já sabe. É um fator social muito importante, jurídico, que a pessoa fica ali. A união emocional, ela é posta na letra da lei e traz muitos direitos previdenciários, direitos patrimoniais, de seguros, um seguro, pessoal. Quero mandar um beijo no coração do Lenilda, é uma madrinha, querida amiga, e em breve você vai estar batendo um papo aqui com a gente, viu, Lenilda? E todos estão participando aí também, audiência qualificada. Convido o pessoal da página do Paulo Humberto, Paulo Casamento, acompanhar o nosso bairro, nossa cidade, e quem for do nosso bairro, nossa cidade, acompanhar também sua página. Agora vamos lá, vamos falar do mandato. Eleito vereador, uma grande surpresa na cidade, uma chapa difícil, dentro de um cenário difícil, e você foi lá e surpreendeu e ganhou, assumiu um mandato de estreia e tem feito um trabalho dentro da Câmara muito interessante, combativo, fazendo uma oposição ao prefeito Paulo do Vale qualificada no debate. E conta pra gente as lições e o resultado que você traria para o público hoje sobre esse mandato seu, os pontos que você destaca e por que o Paulo do Casamento é oposição ao prefeito Paulo do Vale. Ô, Mário, essa palavra oposição é uma palavra que de repente não nos traduz de maneira tão direta. Por quê, Mário? Aqui na Câmara Municipal nós sempre nos posicionamos favorável com o governo naquilo que nós entendemos ser bom para a população. Mas nós decidimos, Mário, e assim, eu fui eleito pelo povo para estar sempre do lado do povo. Não faz sentido, Mário, eu querer esconder da população ou vender uma ideia, uma imagem daquilo que a população não está vivendo, cara. Não tem condição, por exemplo, de eu vir aqui falar que o prefeito entregar 3 mil casas, que é a expectativa, vai resolver um problema de 36 mil. Não vai. A hora que ele entregar 3 mil, vai ficar 33 mil pessoas de fora. E essas 33 mil estão vivendo dia a dia o problema do aluguel, estão passando necessidades, e eu estou falando esse número, Mário, é um número oficial que tem nos cadastros da prefeitura, de famílias que ganham até 3 salários mínimos, né? Não adianta eu vir aqui e falar que a saúde está linda, que os prédios estão fantásticos, os prédios estão novinhos, é verdade, mas vai lá para ver se tem médico, vai lá para ver se tem, consegue os exames, as especialidades. Então, quando a gente faz esse debate, quando a gente traz para a discussão, Mário, esses assuntos da nossa cidade, é porque nós estamos tendo e mantendo um contato direto com a população para que ela tenha uma voz ativa aqui na Câmara.
para que ela tenha aqui na Câmara, de fato, um representante que fale a sua linguagem. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não devo nada a ninguém, eu não tenho que esconder nada de ninguém e não vou ficar calado ou contra a população, não. E não estou falando que os demais devam ou qualquer tipo de coisa também, não, Mário. O que eu estou falando é que, assim, a população, eu tenho hoje mais de 36 mil pessoas no meu WhatsApp. Todas as mensagens que eu recebo, eu as respondo. Há dias de eu responder mais de 600 mensagens no dia. E sou eu que respondo. Por quê, Mário? Porque eu quero estar próximo das pessoas. Entender o que elas estão passando. Ser o porta-voz dessas pessoas aqui na Câmara Municipal. E não tem como eu ser o porta-voz dessas pessoas se eu não tiver contato direto com elas. E aí eu postei semana passada um questionário, uma caixinha de perguntas ali falando sobre saúde. Cara, eu recebi mais de 300 mensagens no Instagram de pessoas reclamando com relação a exames, a consultas, cirurgias, de pessoas aí que alegaram que há quase 4 anos estão esperando e não estão conseguindo. Então não faz sentido eu querer ser um representante do povo e não dar voz a eles. Então, quando nós reclamamos com relação à saúde, eu estou apenas dando voz ao que tem chegado a nós através da população. Quando eu falo da habitação e dou... Porque assim, Mário, também você chegar aqui e falar que a habitação é ruim e não propor uma melhoria, não faz sentido. Então, quem nos acompanha nas nossas redes sociais sabe que nós fazemos algumas críticas com relação à habitação, com relação à saúde, com relação à assistência social do nosso município, mas nós apresentamos solução. Nós não estamos aqui simplesmente, eu critico por criticar, de forma nenhuma. Nós entendemos que nós temos um município extremamente rico, Mário, como é o nosso de Rio Verde, e esse ano a previsão orçamentária é de 300 bilhões, ou melhor, 300 milhões, corrigindo, 300 milhões de reais, que está como verba extra, né? Dinheiro que entrou, que não estava no orçamento do ano passado. Cara, se cada prefeito que entrou e passou nos últimos 3 prefeitos, se cada um tivesse separado 100 milhões de reais para investir em habitação, hoje nós tínhamos mais ou menos 30 mil casas construídas e nós teríamos um déficit habitacional muito menor, um aluguel muito mais acessível, né? Por que que isso não acontece? Porque eles não têm as gestões, né? Os ex-prefeitos, o atual, não investem na habitação como programa de governo. Aí você chega agora em época de eleição, véspera de eleição, o prefeito quer fazer o seu sucessor, aí você vai lá, tá prometendo casa, saindo 200 nomes a cada 2 meses para poder ficar prendendo a atenção do povo e ficar falando e gerando uma impressão de que vai atender muita gente. Não vai, Mário. Vai ficar mais de 30 mil famílias de fora sofrendo com aluguel. Então, ser oposição é ficar do lado do povo. Então, deixa eu te perguntar. É importante. A questão da habitação realmente é importante. A gente vê algumas ações sendo feitas. A exemplo das escrituras, o programa Minha Casa Minha Vida lá atrás, agora algumas casas sendo entregues, mas o déficit é muito grande, como você diz. Qual que você acha que seria a solução para resolver esse problema da habitação? Ô Mário, então, a solução ela não parte de uma ação em período eleitoral, né? Ela parte de uma ação de forma definitiva como plano de governo, como instrumento em que todos os gestores tenham como comprometimento de se cumprir, né? Por exemplo, eu dei o exemplo aí dos investimentos de 100 milhões de reais. Por exemplo, hoje, nosso município ele tem viabilidade financeira de separar 100 milhões de reais por ano para investir em habitação. Com 100 milhões de reais por ano, baseado, Mário, no custo dessas casas custo zero que o governo do estado fizeram aqui no nosso município. Então, se for aplicar o mesmo valor da casa custo zero, dividindo nesses 100 milhões, você consegue construir aproximadamente 1.250 unidades por ano. Ou seja, um prefeito que fica 4 anos, são 5 mil unidades. Se você pegar Paulo Roberto Cunha, Dr. Juraci e Paulo do Vale, todos ficaram 8 anos. Ou seja, se eles tivessem adotado isso como instrumento de governo, já tinha resolvido a questão habitacional em Rio Verde. Isso eu estou falando, Mário, apenas com recurso municipal, com recurso próprio. Aqui eu não estou falando com recurso estadual, eu não estou falando com recurso federal, que tudo você tem instrumentos, então daria para fazer muito além disso que eu estou falando. E eu estou aqui dando uma solução caseira com recurso que nós temos disponíveis como sobras orçamentárias do nosso município, que se você pegar
Nos últimos anos, todos está tendo sobras e sempre sobras altas, né? Correlacionado ao orçamento do ano anterior. Então, tem solução? Tem, Mário, mas eu preciso querer fazer, eu preciso enfrentar o problema de frente e eu não posso só fazer de conta, né? Se você pegar a atual gestão, ele prometeu no primeiro mandato 4.000 casas, não entregou nenhuma. Prometeu mais 5 no segundo mandato, até agora entregou 30. E essas 30 que foram entregues é da Casa Custo Zero, que foi feita pelo governo do estado, não teve nada a ver com o município. Então, quando a gente faz essas críticas, a gente está falando que estão se vendendo uma coisa, estão prometendo uma coisa para a população e não estão fazendo. E o que está fazendo é só maquiagem, é só um tiquinho, muita propaganda, um tiquinho de casa, né? Falando goiano, para atender aí muito e muita gente. Se você pegar, Mário, talvez esteja dando aí, eu não fiz um cálculo exato, mas talvez mais de 300 famílias por unidade. A cada 300 famílias... É uma discussão tão necessária quanto a saúde, a educação, o transporte, a mobilidade urbana, a habitação. E o fato da discussão estar ocorrendo e as ações administrativas também estarem ocorrendo é algo importante para a cidade. Tomara que venha aí, que a discussão aprofunde, porque o aluguel é custoso, ele é caro na cidade. Paulo, vamos pincelar um pouquinho aqui da política. Está chegando 2024. A gente sabe da sua parceria política com o Carlos Cabral, inclusive você agora é um dos líderes do Podemos, que tem o Glauchinho da Fox à frente no estado. O que ocorre? Como é que você está vendo o cenário para 2024, considerando uma pré-candidatura do Carlos Cabral e se as oposições... E complementa a pergunta. Você acha que tem viabilidade das oposições, partindo junto, Oswaldo Júnior, Carlos, Lissauer, a princípio esses nomes, de disputarem uma eleição contra o candidato Paulo Vale? Mário, só para a gente deixar claro aí a questão partidária, eu ainda estou no PDT, o PDT ainda é o meu partido, por questão legal eu não posso mudar. Lá no momento oportuno, se for possível, a gente entende que deveremos seguir outro caminho separado do PDT, mas hoje ainda estamos no PDT. Temos construído sim, em parceria com o Glauchinho da Fox aqui em Rio Verde, um grupo, uma estrutura a partir do Podemos. A gente acredita que nós temos condições aí de ter um partido bem consolidado, forte, com bons candidatos e que a gente tenha condições de ter um resultado muito positivo em 2024 aqui pelo Podemos, porque nós temos proposta, a gente tem um grupo que está pensando nas pessoas e não só no visual. Acho que o cenário eleitoral no nosso município ainda está muito definido. Eu entendo hoje que o único candidato que está consolidado nessa disputa e que eu acredito que não tem recuo é o Carlos Cabral. Por quê? Porque ele já tem mandato, ele é deputado, ele é da cidade, ele tem um partido do qual ele faz parte, do qual ele coordena, do qual ele ajuda a construir. Ele não depende de outras decisões, né? Quando você vai ali para o doutor Oswaldo, o doutor Oswaldo hoje está tentando e trabalhando aí por um grupo político que ainda a gente não sente muito esse grupo consolidado. O Lissau hoje, de forma oficial e batido o martelo, ainda não decidiu e nem expôs para a comunidade de forma geral ainda qual será o partido por qual ele vai. Está afiliado no PSD, mas está tratar e construir algo aí a partir do PL, né? O candidato do prefeito, ninguém sabe ainda quem é. E assim, é um cenário ainda de muita interrogação, porque como que eu quero eleger o meu sucessor e até hoje eu não sei quem é. Porque existem alguns nomes, o Elton Carrilho está trabalhando, o Pasquim está trabalhando, e quando você questiona o prefeito, ele cita 3, 4, 5 nomes ali do grupo dele, o que não ajuda nenhum deles, né? Porque todos têm feito os seus movimentos aí, mas de forma concreta, e o ok do prefeito, que vai ser muito importante, nenhum deles tem. Então, nós acreditamos que o cenário que está sendo proposto hoje ainda é um cenário de muita indefinição. Espero que, de fato, a oposição caminhe unida, porque ela dividida só fortalece o grupo do prefeito, né? Porque, embora a gente tenha uma visão um pouco contrária, mas a máquina na mão, o poder de comunicação na mão, acaba vendendo algo, né, bem diferente para
para as pessoas e muitas dessas pessoas acabam comprando. Então, o candidato que ganhar o apoio oficial do prefeito já sairá muito forte, né? Já sairá com um percentual alto aí na disputa. E se a oposição continuar dividida, a tendência é que fortaleça apenas o candidato prefeito. Mas do atual cenário aí é o que eu falei, Mário. O que eu entendo estar mais consolidado é o Carlos, que não depende de circunstâncias, não depende de escolha de partidos, não depende de indicação do prefeito, depende só dele mesmo ser candidato, e ele tem afirmado, e nós temos a convicção de que será candidato, né? Então, os demais aí ainda eu tenho muita interrogação. Tá garantido o Paulo Humberto o casamento no grupo do Carlos Cabral para 24? Ô, Mário, a questão eleitoral, ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo eu tenho construído algo na minha vida, e desde quando me entendo por gente, de que quem não tem gratidão, meu irmão, não tem caráter, né? E eu sou muito grato ao Carlos por tudo que ele nos permitiu construir, pelas oportunidades que nos deu ainda em seu mandato. Hoje, se eu sou o Paulo do casamento, eu sou por causa de Carlos Cabral, que nos deu essa oportunidade de construir esse projeto lá junto com ele. E assim, eu não tenho motivo nenhum, Mário, para poder não estar com o Carlos. É a pessoa com quem eu confio, convivo, é alguém que eu conheço o caráter, os princípios, é alguém de palavra, é alguém que se ele fala para você sim, você pode confiar. Se ele não puder, ele não vai te prometer, não vai te iludir. Então, assim, Mário, em política, você tem que ter gratidão com quem é seu parceiro, você tem que ter grupo político, mas, além disso, que é muito importante, você precisa andar com pessoas que você confia. E hoje o Carlos é um dos nomes que tem aí, o que eu tenho a minha absoluta e plena confiança. O casamento, então, tá firme. Firme e forte, firme e forte, né, com o deputado e também o comunitário, tá para sair agora no finalzinho do ano, vai ter casamento aí, quem quiser casar tá nos assistindo aí, né? Aproveitando aqui, quero mandar um abraço para o meu amigo Luizão, tá aí assistindo, participando firme com a gente, grande parceiro, né, e tem somado sempre com a gente aí. Tatiane Tottoli, muita gente bacana nos acompanhando aí. Tá acompanhando, a audiência tá ótima. Paulo, a gente tá indo já para a reta final e falando de casamento demais. Como é que é a sua vida pessoal? Você está casado, solteiro? Como é que chama a esposa, os filhos? Conta aí pra gente. Eu estou casado há quase 19 anos, né? 18 anos e meio, um pouquinho mais de meio. Nós não temos filhos. Filhos ainda não sabemos se teremos, não é uma escolha ainda neste momento. É algo que ainda não moveu a gente ainda, então, né? A gente tem aí talvez uns 5 anos para decidir se teremos ou não. Estamos aí já nascendo o cabelo branco, né? A idade está chegando. A gente precisa definir. Pois é. Eu também acho que seja algo fantástico, né? Filho é algo... A Bíblia fala que é herança do Senhor, e receber uma herança de Deus é algo fantástico, né? Presente de Deus. Imagino que talvez até eu possa me arrepender se caso lá na frente a gente tiver, eu me arrependa de não ter tido antes, né? Mas hoje não é algo que nos motiva, e é algo tanto da minha parte quanto da parte dela, né? Como que ela chama? Anastácia. Anastácia. Quero aproveitar, Mário, meu pastor está assistindo lá de São Paulo, pastor Álvaro, virou vovô agora, esses dias, acho que tem uns 2 dias no máximo, virou vovô aí de primeira viagem, também está nos assistindo lá em São Paulo. Um abraço, pastor. Paulo, vou fechar com 3 perguntas aqui. Primeiro, qual que é o time de coração que bate nesse coração aí? Mário, eu não sou muito torcedor, não. Eu não fiquei entrando muito na Bíblia. Eu sou palmeirense. Palmeirense. É engraçado porque lá na casa dos meus pais, do meu avô, né, eles são 4 filhos. São 3 corintianos e um palmeirense. Na casa do meu pai, nós somos 3 filhos. São 2 corintianos e eu palmeirense. Mas eu sou palmeirense, mas não assisto o jogo, não participo de nada, nem sei o que está acontecendo. De vez em quando que sabendo que o time ganhou alguma coisa aí. Então, o time tá bem, tá bem. Não. Tá bem. Tá menos sofrido do que o meu, Vasco. E o prato de comida gostoso? Aquele prato preferido seu, qual que é? Mário, já pensou perguntar para gordo o que é bom para comer? Gordo, tudo que tem para comer, come, meu irmão. Não tem tempo ruim, não.
como, né, um bom goiano aí, o churrasquinho é muito bom. Eu gosto de uma costela, né? Uma costelinha ali numa panela de pressão com mandioca, é trem bom demais. Um arroz branquinho, mas gordo não tem tempo ruim, não. Tudo que dá para comer, como. Que Pode chamar vem, a gente na cara. casa, a gente come de tudo. E esse vídeo vai ficar para a eternidade, a gente vai pôr ele nas redes sociais, vai guardar. E que mensagem você traria para quem gosta de política, quer entrar na política, independente de gostar da direita ou da esquerda? Que mensagem você deixaria para quem está assistindo esse vídeo aqui e inspira em você para seguir a vida pública? Mário, a política, assim como todas as outras profissões, é algo para quem é chamado, eu vou dizer assim, né? Não é só para quem quer. A gente vê muito discurso aí, Mário, de pessoas, vamos renovar, renovar. Trocar 6 por meia dúzia não faz diferença. Trocar um político ruim por outro pior não é a solução. Você precisa trocar práticas, você precisa conhecer pessoas, entender pessoas que têm práticas e princípios fundamentados em algo que não fique mudando ou que não mude com facilidade, para que você possa colocar essas pessoas no seu devido lugar. A política ela é um grande instrumento de mudança, ela é algo que pode muito, mas mudar muito a vida das pessoas, mas o político tem que querer mudar a vida das pessoas. O político que entra aqui para mudar só a sua vida, meu irmão, acontece demais e ele muda a vida. Eu ouvi uma certa vez, a senadora, ex-senadora, ex-candidata a presidente, que não sou muito fã não, mas eu achei essa frase dela muito bacana, a Heloísa Helena, que diz assim: político que fica rico é ladrão. Não tem jeito, Mário, de você ser um político correto e honesto de ficar rico. Você tem condição de viver uma vida um pouco melhor, você tem um salário um pouco maior, mas ficar rico não é para político honesto, não é para político correto. Então, você analisar isso na vida de um político já é um instrumento para que você faça uma boa escolha. Então, ano que vem tem eleições. Se você quer participar das eleições como candidato, eu posso até te ajudar. Nós temos um partido bacana de pessoas que são mais ou menos no mesmo nível. Nos procure, a gente vai dar todas as orientações. Paulo, eu quero participar conhecendo. Venha, nós estamos à disposição, nós somos abertos. Você precisa sim participar do processo político. A política ela está na vida de todo cidadão e não tem como tirar, Mário. O nosso sistema eleitoral brasileiro, eu vou votar em branco, eu vou votar em nulo para protestar. Irmão e minha irmã, isso não serve de nada na hora do resultado. Eles vão pegar seu voto branco, seu voto nulo e aquelas pessoas que não foram votar, as famosas abstenções, jogar tudo no lixo, não tem significativa nenhum, vão pegar apenas os votos válidos, os votos daqueles que votaram em um nome, escolheram uma pessoa e vão eleger o seu candidato. Então, se 10 pessoas votarem, essas 10 pessoas vão escolher o presidente do Brasil. Lavar as suas mãos na política não é a solução. Você precisa olhar bem quem tem feito aí um bom trabalho, quem tem se esforçado e escolher uma boa mudança e não trocar 6 por meia dúzia. A política vale a pena, desde que você queira e seja uma pessoa também que vale a pena as pessoas confiarem. Bacana. Paulo, eu agradeço. A marca das lives nossas são curtas, dinâmicas. Espero que você tenha gostado. A página está aberta para as informações. Eu tô louco para o Paulo fechar a publicidade para a página. Ele é custoso, mas acima disso, o espaço garantido e a gente está aqui como não temos lado político nossa é a população e se sinta em casa aqui à vontade para estar sempre com a gente, viu? Mário, eu que agradeço o espaço, foi fantástico, a gente sempre tem tido abertura com você aí, a gente sempre tem incentivado as pessoas a acompanhar também nosso bairro, nossa cidade, porque nós sabemos dessa imparcialidade, do quanto tem levado notícias sérias às pessoas. Nós estamos sempre aqui à disposição. Ter esse canal, essa abertura para falar com as pessoas é muito importante, para que essas pessoas nos conheçam melhor, saibam daquilo que nós estamos fazendo, das sementes que nós estamos plantando, né? A gente fica muito feliz, muito grato aí pelo carinho. E para fechar, um abraço, pastor Adilson, né, o pessoal que tem nos assistido em todo canto do país, a Vanessa, que trabalha comigo, a Vanessa Dunk, que é a advogada hoje, trabalhou comigo lá há 10, 12 anos atrás,
na Flávio Calçado, na Vivo, na loja Vivo, né? Fazendo propaganda aqui, Mário. Mas um abraço, obrigado pelo carinho de todos vocês que nos acompanham. E meu WhatsApp, meu telefone está à disposição nas minhas redes sociais. E sou eu que vou te atender e te responder. Você vai ter acesso ao vereador e de fato, a gente dará a melhor atenção possível a vocês. Obrigado de verdade, Mário, pelo espaço. Tenho sessão agora, está até começando. Vou para lá, porque a gente ainda tem até umas 11 horas da noite hoje trabalhando. Bom trabalho, Deus abençoe e a gente vai ficando aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço, gente.